versículo 16. Pode abrir no 15, só para dar contexto. João 14, 15. Quem foi encontrando fala, achei. Quem ainda não achou fala, calma aí, pastor. Eu não ouvi nenhum calma aí, pastor, tá? Na hora que aperta, né? Calma aí. Enquanto você está achando o texto bíblico, vou te dar contexto do que a gente está vivendo como igreja, tá? Vai aparecer aqui também. Eu ouvi alguém perguntando aí, ó, viu? Vai aparecer aqui também, você vai acompanhar no texto. Queridos, ó, preste atenção. Nós estamos aqui como igreja, vivendo uma série de pregações sobre o Espírito Santo. Porque nós entendemos que, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele disse, esperem, pois se cumprirá a promessa e virá o Espírito Santo. Desde então, o Espírito Santo opera na igreja e através da igreja. E muitas vezes, o motivo de não avançarmos, não termos uma vida de semelhança com Deus, não estarmos fazendo a diferença, é porque não conhecemos ou não vivemos um relacionamento de proximidade com o Espírito Santo. Por isso, nós temos estudado, domingo após domingo. Se você não veio nos domingos anteriores, está tudo bem, você pode ir lá no nosso YouTube, tem 2 pregações sobre o Espírito Santo. Tem tanto uma pregação chamada O Grande Encontro, que é sobre a chegada do Espírito Santo para habitar, e nós temos também a pregação da semana passada. E você vai poder estar aprendendo sobre a divindade e a pessoa do Espírito Santo. E hoje eu quero que a gente converse sobre o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é só uma promessa de profetas, mas Jesus falou sobre o Espírito Santo. Então hoje, domingo que vem, nós vamos falar sobre isso. E eu tenho certeza que agora você já achou João 14,15, acessou João 14,15, achou, vai acompanhar aqui. Vem comigo, ó. Disse Jesus, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Não feche a Bíblia, que daqui a pouco a gente vai ler um texto de João 14 também. Se você for fechar, você bota marcador, uma caneta, um papel, o dedo e segura aí. Então vamos lá. O Espírito Santo, nós já aprendemos que ele habita em nós. Já houve um período que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus, que é a chamada festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio habitar na humanidade, na igreja, no povo de Deus. Então, todo aquele que se diz igreja daquele período até hoje, tem uma característica determinante. Somos habitação do Espírito Santo. Isso quer dizer que ser igreja é ser a habitação do Espírito Santo em unidade. Então, nós já aprendemos, por exemplo, que quando a gente fala que vai à igreja, na verdade, a igreja é a reunião. E não o prédio, não a pedra, não esse espaço. Igreja é o grupo de irmãos que congrega pela salvação em Cristo Jesus, soberania de Deus e é a habitação do Espírito. Ou seja, uma das características sobre ser igreja é que igreja tem a presença do Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Nós temos a presença do Espírito Santo. Jesus, quando estava em terra, ele já estava prometendo sobre o Espírito Santo. E ele começou a dar spoiler, tá vendo? Vocês acham que spoiler é coisa nova? Jesus já estava falando antes, ó, vai acontecer isso, o Espírito Santo vai fazer assim, é melhor que ele venha. E ele dá um título, ele dá um nome. E o nome e título que Jesus dá ao Espírito Santo, encontra-se no versículo 16, e a gente usa muito esse termo, que é o Consolador. Algumas versões pode ter talvez ajudador, algumas versões às vezes traz isso. E é sobre esse título que eu queria que a gente meditasse. O que significa o Espírito Santo ser nomeado como o Consolador?
o ajudador. O que significa a presença do Consolador conosco? E aí, para isso, eu queria que a gente pensasse somente nessa palavra por um momento. Então, vou falar que palavra é essa. Em grego, a palavra consolador, e é engraçado porque tem umas palavras em grego que o pessoal já até sabe, se eu perguntar aqui, tem gente que sabe. É parakletos. Parakletos. Ih, pastor, eu não sei grego, tá tudo bem, por isso que eu vou falar com calma. Parakletos é a união de duas palavras. Para e kletos. Tá vendo? Essa não foi difícil. Para, em grego, é ao lado, perto, junto, unido. E kletos vem da palavra kalel, que é chamar. Então, um parakletos é alguém chamado para estar perto. Então, o Consolador significa que o Espírito Santo é chamado para estar. Vamos de novo, que na segunda tu me responde, quando eu fizer a mão assim você joga. O Espírito Santo, quando é chamado de Consolador, quer dizer que ele é chamado para estar? É para estar longe? Para estar? Isso quer dizer que ser o Consolador traz algumas características para a nossa vida. E eu acredito, irmãos, que talvez você possa não saber tudo isso que significa ser o Paracletos da nossa vida, o Espírito Santo. Uma das características, então, que nós podemos ver é que o Espírito Santo é a expansão da promessa que Deus estaria conosco todos os dias. A gente às vezes fala que Jesus é o nosso Emanuel, é o Deus conosco. Mas se eu parar para falar assim, irmãos, Jesus é Deus conosco, mas Deus em nós é o Espírito Santo de Deus. Ele é o outro Consolador. E eu já expliquei isso na semana passada, mas hoje eu vou parar para falar novamente. O texto bíblico para a palavra outro, no original tem duas opções. Outro, que é totalmente diferente, e outro, que é do mesmo tipo, que é parecido ou igual. Então, eu até dei o exemplo que isso aqui é um objeto, que é um celular. E esse aqui é outro objeto. Outro objeto de outro tipo, totalmente diferente. Porém, isso daqui é outro objeto também, concorda? Eu tenho um microfone aqui e outro aqui. Mas esse é outro objeto do mesmo tipo. Então, é outro microfone. Quando Jesus se refere ao Espírito Santo, ele usa a palavra outro, que é outro do mesmo tipo. Então, quando Deus, através da pessoa de Cristo, diz, virá outro Consolador, na verdade, Jesus está dizendo o seguinte, quando vier o Espírito, ainda haverá a presença divina, porque esse Espírito Santo é o Espírito da verdade, que é igual a mim, porque nós somos Deus. E nós já aprendemos sobre a divindade do Espírito. Então, quando a Bíblia promete que o Espírito Santo estará conosco, ela não deixa de cumprir quando Jesus volta aos céus. Pelo contrário, o cumprimento não é mais alguém simplesmente perto, mas chamado para estar conosco, ao lado da nossa vida, todos os momentos. Querido, o Espírito Santo recebeu a missão de estar com você todos os momentos da sua vida. Ou seja, não existe nenhum momento que você viva sozinho. Não existe nenhum percalço, dificuldade ou vitória que você faz sozinho. O Espírito Santo está conosco a todo o momento. Então, a promessa de que o Espírito estaria conosco para sempre se cumpre. E isso é um privilégio que a igreja às vezes não valoriza. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre discipular, sobre transformar vidas, ministério, liderança, se eu falar agora você que vai pregar semana que vem, você que vai fazer isso, a nossa primeira reação é o quê? É ter medo. Mas eu chego para os adolescentes agora e falo, ó, um de vocês prega domingo que vem. Um olha para o outro e fala, o pastor deve estar falando do outro. Ele já riu falando, não sou eu, né? Ele olhou de lá. Porque a nossa tendência natural é olhar para o que nós somos capazes e tomar decisões. Se eu falar assim, vamos jogar uma bola. Está valendo uma coca? Não, então eu posso jogar. Está valendo alguma coisa? Deixa eu ver se eu sou capaz. Está valendo agora a sua casa. Espera aí. Você só vai jogar bola valendo a sua casa se você for muito bom. Então, a nossa tendência é olhar para as situações e encará-las conforme a nossa capacidade. Então, quando você olha para a sua casa, eu não sou capaz
de lidar sozinho. Preciso de ajuda. Quando você olha para o ministério, trabalho, você entende a sua capacidade. Mas concorda comigo que mudaria a sua perspectiva se você entendesse que, quando você opera para o Senhor, seja o ministério, liderança, ministrar o louvor, pregar, é o próprio Espírito Santo que te capacita tanto a se preparar quanto a executar? Isso te dá um preenchimento de coragem e até mesmo ousadia para fazer coisas que sozinho, humanamente, você não seria capaz. Então, nós vivemos um período e uma geração onde nós temos cristãos covardes. Covardes de apenas se posicionar. Apenas se colocar como alguém que é discípulo de Jesus. E um dos motivos é que a gente tem medo se nós vamos sustentar isso ou não. É bonito falar, sou cristão, e quando vier a situação eu tenho que provar ou manter. E aí, naturalmente, a gente retrai. Às vezes a gente se assusta com isso. Mas não deveria ser esperado do cristão que tem o Espírito Santo isso, porque a Bíblia diz que aqueles que amam Jesus guardam o mandamento, guardam o que Jesus diz, e o Espírito Santo seria enviado para estar conosco. Então, o Espírito está conosco para todas as coisas. Ele é a expansão da presença de Deus. Ele é a expansão da habitação do próprio Deus em nós. Não existe nenhum momento que você está sozinho, nem os mais difíceis. Mas, pastor, deve ser fácil para o senhor estudou, então falar para fazer é fácil. Mas não é sobre mim, não é sobre o que eu sou capaz de fazer. Nós ainda temos a tendência de olharmos a capacidade humana. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus opera na cura é através da ação dele. Hoje ele escolhe fazer algumas coisas através de mim, e outras não. E graças a Deus que o Espírito Santo faz assim. Um exemplo pequeno, ele escolheu fazer através da Julinha, da liderança e dos adolescentes, aquilo que só os adolescentes podem fazer. Só eles podem transformar a sala de aula onde eles estão, só eles podem transformar a casa onde eles estão. Mas é o próprio Espírito Santo que os capacita da mesma forma que me capacita para pregar, capacita os irmãos para cuidar do clima. Vocês estão reparando que, que o pessoal está tentando criar um ambiente para ficar um clima legal? Para ninguém ficar com frio, nem com calor? É o Espírito Santo que vai dando sabedoria para acolher, para abraçar, para ministrar a dança. Tudo é o Espírito Santo que vem trabalhando. No final das contas, a história da igreja é a história de um Espírito que age na humanidade. Mas ele só age porque ele está conosco. Ele está perto. Então o Espírito não é um Espírito de estar longe, mas ele está o quê? Eu não vou perguntar para ver quem está acordado aí. Aí vai um falar perto, o outro do lado fala perto, 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 perto. O que foi perto? E a gente segue. Mas eu queria que a gente abrisse na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. A gente vai lá e volta, tá? Por quê, pastor? Calma, respira. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. 1 João 2:1. Porque tem uma peculiaridade nesse texto que vai nos ajudar a entender o que significa o Espírito Santo ser chamado de Paracletos, Consolador, chamado para estar ao lado, para estar perto. Você achou aí, amém? É lá no final da Bíblia, tá? Joga no final e volta de ré que é mais rápido nessa. Amém? Está aqui projetado também, tá? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Agora, todo mundo comigo aqui na projeção, ó. Se por acaso pecarmos, nós temos um advogado. Momento curiosidade. A palavra advogado aqui é a mesma palavra para consolador, Paracletos. Talvez algumas versões tragam não advogado, talvez intercessor. Alguém tem intercessor? Só levanta a mão para ver. Aí, amém. Intercessor. Pastor, qual é a função do advogado? Eu não sou um perito criminal ou da justiça, mas eu vou tentar. O advogado, ele é uma representação de defesa. Ou seja, quando você é acusado, quando você é apontado por alguma coisa, você, criminalmente falando, você tem o direito de se defender.
Porque até que se prove ao contrário, todos são inocentes. Então vai ter um momento que vão se juntar provas e evidências do que foi feito e da sua acusação. Ao mesmo tempo que, ao ter o direito de se defender, você tem o direito de chamar alguém especialista em defender as causas. Se você não tiver condições financeiras de pagar um advogado, vai ser encontrado um advogado para você. E aí vai ter, então, um processo onde dois lados vão estar travando um embate. Um lado quer provar que você é culpado, e o outro lado vai te defender a todo custo para provar que você é inocente. O advogado é essa representação de defesa pessoal, que é literalmente chamado para estar do seu lado. A Bíblia diz que o nosso advogado, quando nós pecamos, porque o que acontece quando a gente peca? É o natural. Toda vez que cometemos pecado, acusações são lançadas contra nós. E nem sempre as acusações são do outro, nem sempre as acusações são da sociedade. Às vezes a nossa própria dúvida nos acusa. Como que eu fui capaz de fazer isso? E quando há acusação por causa do pecado, visto que pode acontecer, Cristo está ao nosso lado o tempo todo, como o nosso advogado junto ao Pai. Então é como se a cada momento que você peca e alguma acusação é lançada, espiritualmente falando, você tivesse a imagem de está Deus, que é o juiz, e Jesus à destra, representando você. Representando você. E Jesus, ao te representar, nunca te abandona. O interessante é que essa atribuição de representar e interceder não é apenas de Cristo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi chamado para estar ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus também é uma representação de defesa em nossa vida. O Espírito Santo de Deus também é um ajudador em nossa vida. O Espírito Santo de Deus também é um intercessor. Ou seja, quando eu não entendo a presença do Consolador, eu estou perdendo uma pessoa que se colocou à disposição para me ajudar em todas as circunstâncias. Você está perdendo ajuda. Existem problemas no seu dia a dia que não são vencidos com o milagre simplesmente de falar e ter uma revelação divina, com o milagre simplesmente da cura física. Existem situações no nosso dia a dia que são viradas de chave com o milagre da transformação de caráter, da mudança de hábito, da mudança de pensamento. E esses milagres, essas transformações, são também operados pelo Espírito Santo. Então, qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Estamos querendo travar batalha sozinhos, mesmo tendo o Espírito ao lado. Eu fico imaginando que em algumas circunstâncias da sua e da minha vida, é mais ou menos assim. Você acorda, está num momento difícil, aí você está agitado, tentando resolver tudo sozinho. Não, estou com problema no trabalho, tenho que resolver, não consigo lidar com o meu chefe, não consigo lidar em casa, meus filhos, meu Deus do céu, estou ficando com fio branco, estou com problema no ministério, não consigo liderar, não consigo lidar com fulano, se eu pego fulano agora, você está todo revoltado naquela situação toda. E a minha percepção é que muitas vezes o Espírito Santo está assim, ó, te olhando assim, te observando. Às vezes falando, ei, deixa eu te ajudar. Não, deixa eu te ajudar. Às vezes, o inimigo está usando porque a gente perde a percepção e a gente tem que ter um entendimento que o inimigo, ele está bramando ao redor. Então, a Bíblia diz que o diabo, ele está ao redor das circunstâncias, sem a capacidade de tocar onde há a presença do Senhor, porque você está na presença, mas ele está na expectativa que ele possa te alcançar. Então, é como se ele estivesse numa distância permitida, por uma grade, vou usar esse termo, e a pata desse leão que brama ao redor, já que é a ilustração, tentando pegar. Se você chegar perto, toma-lhe agarrado aqui. E aí começa uma batalha para você se livrar disso. Entende? Então ele está nessa. Só que quem te defende disso é o Espírito Santo, que está junto a você, te defendendo das acusações do inimigo. Porque a grande obra e a grande arma que o inimigo tem sempre foi e sempre será a mentira. E o que significa a mentira? Literalmente, é porque às vezes a gente foge, mas é literalmente pegar uma verdade e torcer um detalhe para que seja mentira. Vou brigar com uma frase que Daniel falou. Teve uma reunião que eles estavam conversando, a Daniel falou uma coisa assim, ó, não está errado,
só não está certo. É isso. Não está tudo no chão, destruído. Só não está tudo certo. Então, às vezes, é isso que a gente está vivendo. Nas brechas de não está errado, só não está tudo certo, o diabo está lançando as garras. Só que existem situações que, quando ele pega, a mentira bate muito forte. E se você não tem a representação da defesa do Espírito Santo ativa na sua vida, você vai travar uma batalha com a acusação de Satanás sozinho. E é nessa que alguns tombam. Porque às vezes você acorda sentindo super culpado pelo problema da sua família e já era. Às vezes você acorda sentindo um homem ou mulher desprezível e já era. Questionando se você é apto ao ministério, questionando se você é apto para liderar alguma coisa, para fazer uma diferença. Questionando se você merece, questionando. E está o Paracletos, o Consolador, o seu representante de defesa do seu lado, falando, ei, deixa eu falar, e você quer falar, e você quer dizer, e você quer fazer, e você vai caindo na força do seu braço, você vai caindo na força da sua existência, e está o Espírito Santo querendo operar. E às vezes ele precisa agir através do pastor na pregação de domingo, você não esperava, na liderança de alguém para falar, ei, pelo amor de Deus, só escuta. Ele está para te representar, escuta o que ele tem a dizer. E aí você para e fala, calma aí. E aí o seu representante de defesa te apresenta a arma de Cristo. Porque se a arma do diabo é a mentira, a arma de Cristo é a verdade. Calma aí, por que você está assim? É porque eu não mereço. E aí o Espírito vai falar, sim, você não merece. Mas qual foi o dia que eu te amei porque você merece? Qual foi o dia que eu estive presente porque você merecia? Não, mas eu estou fazendo tudo errado. Sim, você está fazendo tudo errado, mas quem te disse que isso é o seu final? Vamos consertar, vamos ajustar. Mas eu não sou capaz. Qual foi o dia que você estava fazendo porque você era capaz? Mas eu não consigo lidar com o meu trabalho, a minha família. Tudo bem, qual foi o dia que eu te chamei para lidar com isso porque você é capaz? Porque ele é o Paracletos. Então o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele olha para nós e fala, você não precisa fazer nada sozinho. Não houve um dia, querido, que você foi chamado para fazer algo sozinho. Deus não te abandona em nenhuma das missões. Deus não te abandona em nenhuma das missões. Nem as mais difíceis, nem as mais simples. Deus não abandona na organização do retiro, que é uma movimentação grande, que só vai aumentando, mas não abandona também no amanhã que você tem que conversar com alguém. Deus não abandona. E a representação da defesa, da sua defesa, é o próprio Espírito Santo de Deus. E uma coisa que eu gosto de lembrar, é que Jesus, no texto de João, ele está ao lado do Pai, vocês repararam isso? É claro que Deus não esquece. Vou lembrar, Deus não esquece, mas a figura do advogado é alguém que defende aquele acusado não apenas do promotor, mas ele também representa perante o juiz. Há uma intercessão contínua sobre a sua vida, do Espírito Santo, junto a Deus. Mesmo quando você não tem palavras para orar, você não tem palavras para expressar, há alguém que batalha por você ininterruptamente. O Espírito de Deus que, em João, agora vai voltando para João 14, João 14, 17, é chamado de o Espírito da verdade. Talvez o que você precisa pensar é se o que há influenciando ou te defendendo é realmente o Espírito da verdade. E uma das coisas que Satanás ataca, que o inimigo ataca com as suas mentiras, é a destruição da identidade. Porque quem você é, determina o que você faz e como você vive. Se o diabo destruiu o que você faz, basta que você faça outra coisa, porque quem você é não muda. Mas quando o diabo ataca com as mentiras para destruir quem você é, a sua autopercepção começa a cair. Vou dar um pequeno exemplo. A partir do momento que você achar que você não é filho de Deus, não vai fazer sentido uma promessa de um mundo vindouro, bênçãos celestiais, o amor do Pai por você. Logo, você não se relaciona com Deus como Pai, e sim como um grande senhor de escravos, ou um ser totalmente distante. Você começa a ficar totalmente fora
porque você não se enxerga mais. E é interessante que, antes de Jesus falar que viria o Espírito Santo, ele disse: aqueles que me amam guardam os mandamentos. E ao guardar os mandamentos, tem um versículo 25, você está em João 14, diz assim, ó, esse aqui nem vou perguntar quem achou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, esse Consolador, esse representante da defesa, esse intercessor chamado para estar ao seu lado, ele age no seu coração para que haja e permaneça as palavras da verdade. É como se você fosse uma terra fértil, e toda vez que uma verdade é lançada sobre você, ela é uma semente. As sementes que iriam cair fora, as sementes que iam fugir, é como se o Espírito Santo estivesse ao redor botando para dentro. Calma, calma. A água que ia transbordar e você não ia acessar, o Espírito Santo está ali. Cai aqui. Ele garante e lembra e age para que a verdade seja lembrada. Ou seja, quando você esquece a sua identidade, quando o espelho está muito embaçado e você não vê a imagem de Cristo em você, quando você não consegue perceber que você é um filho amado, que apesar de pecador, Jesus morreu por você, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nada pode te separar do amor de Deus, os sofrimentos da era atual não se comparam com a glória do Senhor que há de ser revelada em vós, vocês não receberam o espírito de escravidão para serem novamente cativos, mas um espírito de liberdade, para chamar Abba Pai, que é o espírito que conduz os filhos. Quando a gente esquece isso, quem lembra é o Espírito Santo de Deus, porque ele não foi chamado para estar distante, ele não está além, ele não está não participante, ele está na sua situação hoje, porque ele foi chamado para estar do seu lado. Chamado para estar o quê? Perto. Essa eu quebrei vocês, né? Chamado para estar perto. Mas eu queria pensar sobre essa representação do Consolador com uma coisa que é interessante. Abre aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, se não me falha a memória. 2 Coríntios 13, 14. 13. 2 Coríntios 13, 13. Texto conhecido por quê? Porque a gente aqui na cura, nós terminamos o culto sempre se lembrando que romperá a tua luz e tudo mais. Só que existem igrejas que, ao concluir, eles declaram essa bênção, que foi uma bênção registrada pelo apóstolo Paulo. Então, muitas vezes vai chamar de bênção apostólica, porque foi um apóstolo que escreveu. Toda bênção, lembra sempre disso, toda bênção é uma lembrança. Então, não é que está sendo lançado algo novo, tão somente, está sendo lembrado alguma coisa. E aí a bênção apostólica é, acharam? 2 Coríntios 13, 13? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Todas as Bíblias está escrito comunhão? Sim ou não? Só fala sim ou não. Fala mais alto. De novo. É porque o sim vai ficando cada vez mais alto. Mas já reparou que quando há a bênção apostólica, existe às vezes quem fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito seja convosco. Essa consolação é exatamente porque ele é o Consolador. Mas é interessante que na bênção apostólica, a palavra que aparece é a comunhão. E o termo comunhão é o termo que é usado ao longo de toda a Bíblia para significar parceria, assistência, proximidade, relacionamento, que é um termo que é usado às vezes no português, tem igreja com esse nome, que é koinonia. É engraçado que koinonia tem gente que... a koinonia da igreja, o que é isso? Não sei, mas é a koinonia da igreja. Virou o relacionamento, a proximidade, a comunhão. E a koinonia que Deus espera que haja na igreja, também é esperado que tenhamos com o Espírito Santo.
Essa é a declaração do apóstolo. A declaração do apóstolo é que a graça de Jesus Cristo, que é o favor imerecido, que foi disponibilizado pela morte dele na cruz, esteja convosco. Que o amor de Deus Pai, que é superior ao que merecemos, que é superior a nós e nos enche, esteja convosco. E que a parceria, a proximidade, o relacionamento, a comunhão com o Espírito Santo também esteja convosco. Porque o Espírito Santo não foi chamado para estar longe. Isso quer dizer, queridos, que nós deveríamos estar tendo uma relação com o Espírito Santo como temos em igreja. Relacionamento. O que você faz na igreja? Vou pensar rapidinho. Ó. Pensa, ó que loucura agora. Desvendando. Quando você se reúne como igreja, você escuta pessoas, você ri para pessoas, canta junto, ouve, é repreendido às vezes, né? Nem sempre tudo são flores, né? Nem sempre você chega aqui e ouve, não, ó. Ai, se depender da sua orelha, tá até pesada já, cuidado. Mas você tem um relacionamento. E relacionamentos não são imperfeitos, porque em algum momento você não gostou do que aconteceu. Mas eles são perfeitos quando te conduzem à maturidade, à transformação e ao melhor da sua versão. A gente vive isso em igreja, tem que viver cada vez mais. Uma das grandes práticas de hoje, você pode reparar, é minar e destruir a reunião da igreja. Então, você pode reparar que uma das práticas é que você viva sozinho, porque uma vez sozinho, você está vulnerável. Você está fora da comunhão, você está fora da koinonia. Só que não é só a comunhão da igreja, é a sua comunhão com o Espírito Santo, a sua vida devocional. Querido, se você começar amanhã, eu posso te garantir, existe uma grande chance de que você não vai sentir o arrepio que algumas pessoas falam, que você não vai ouvir uma voz audível. Pode ser que se você começar amanhã a ter uma vida devocional de busca pelo Espírito Santo, o que você escute é silêncio. Porque se você começar amanhã também um relacionamento comigo, você não vai saber o que eu gosto e o que eu não gosto, porque está começando. Ué. Quando começa é assim, não é? Quando começa você está aprendendo. Mas na próxima vez você já sabe. No próximo momento você já entendeu. Na próxima você já busca. Já tem irmãos aqui que sabem que eu não como azeitona, por exemplo. Já sabe. Tem gente que já perguntou aí, ó. Já olhou feio para mim e falou assim, e no almoço domingo? Comeu a macarronese? Porque tirei azeitona. Eu falei, comi, mas tirei azeitona. Tem gente que já sabe. Aprende como? Eu não fico botando no meu Instagram lá, Rodrigo Rezende, não como azeitona. Relacionamentos. Tem gente que já sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu gosto, como eu não gosto. Se preocupa, porque isso é relacionamento. Por que você não sabe o que gosta e o que não gosta do Espírito Santo? Por que você não sabe, ou não tenta alegrar, ou pensa estar entristecendo? Porque, no final das contas, nós estamos vivendo sem se preocupar com o relacionamento com o Espírito Santo. E isso, querido, não é que você é a pior das pessoas, assim, nossa, que péssima pessoa. É porque o relacionamento com o Espírito Santo não é natural. O relacionamento natural é com o seu ego e o seu desejo. Então, alegrar o Espírito Santo exige sacrifício. A gente não fala aqui, por exemplo, que está na moda, está sendo falado sobre discipulado, por exemplo, como se fosse uma virada mágica ou natural sacrificar a vida. Eu sei que é doloroso. Eu sei que existe sacrifício. Mas é algo que, ao ser feito, agrada o Espírito Santo de Deus. Agradar o Espírito é desagradar a carne. Agradar a Deus é desagradar ao mundo. Só que a gente nasce preso ao mundo. Apesar de ser o Espírito Paracletos e ele ser alvo da comunhão, da parceria, se nós observarmos a nossa vida, nossas grandes parcerias são no mundo. E eu não estou falando aqui sobre o seu melhor amigo ser do mundo, não é isso, tá? Nem estou falando que você não pode ter amigo que não seja cristão, não é isso que eu estou falando. Não disse isso. Mas é que a nossa segurança é o salário, a nossa segurança é o emprego. Às vezes a nossa segurança dentro da igreja é o ministério, é o título, é o poder, não é Cristo. O nosso alvo nem sempre é Cristo. O nosso objetivo nem sempre é Cristo. E aí, quando começa a acontecer isso, começa a ser mais dolorosas as decisões, querido. É por isso que quando acontecem mudanças, nós nos sentimos expostos.
Porque eu tenho certeza que a cada mudança que a cura viver, ou estiver vivendo, cada um de nós vai se sentir incomodado com alguma coisa. E aquilo que nos incomoda é porque a nossa firmeza, o nosso relacionamento está com aquilo e nem sempre está tão firmado em Cristo. Porque eu tenho certeza que existem coisas que já aconteceram nesse período curto que eu estou aqui, que você pessoalmente não gostou. Não é o que você faria. Mas passou, sei lá, 2 semanas, você parou e falou assim, rapaz, não é que... até que é um bom caminho. Mas tudo bem, nós não gostarmos não é um grande pecado. O problema é quando eu sou prisioneiro do que eu gosto e não vivo a liberdade do Espírito para viver a parceria com Ele. Então, o nosso compromisso como igreja, comunidade evangélica cura, e aí você pode botar o felizmente ou infelizmente, não é agradar o nosso desejo, o nosso ego. Não é sobre a nossa vontade. Não é uma parceria com o nosso eu pecaminoso. É uma parceria com o Espírito Santo. E nessa mudança, nós vamos ser retirados de lugares desconfortáveis. Isso pode mexer em tudo que você possa imaginar, querido. Pode ser que um dia a gente fale assim, querido, o culto domingo agora é 5 da tarde. Que isso, pastor? É porque tem que acabar às 19, porque tem que dar mais tempo de estar junto para comer uma pizza, para se divertir. Mas eu estou acostumado, coma menos, vamos embora, vamos, pensa no outro, pensa na mudança. Querido, vamos ter que chegar mais cedo para orar. Mas eu não queria, eu tinha que ver o jogo, tá ótimo, grava o jogo. Você não consegue gravar a oração. Mas eu estou acostumado a vida inteira a fazer isso. Tudo bem. Eu não estou dizendo que você não está acostumado a vida inteira. Mas existe um Espírito Santo que temos que agradar. Vai ter que entregar um pouco mais, vamos ter que ter vida devocional. Eu não faço isso, não sei nem por onde eu começo. Começa pelo início, lê João 1. Se você não sabe onde começa, lê João 1. Aí, os adolescentes, pastor, nunca li a Bíblia, não quero começar em Gênesis, quando chegam nas coisas eu não entendo. Lê João 1, começa a ler João 1, e depois do 1 vem qual? João 2, e vai assim. Agora, busca. Qual é o problema? É que relacionamento nenhum acontece quando você está parado. E a nossa tendência é estar parado esperando o movimento do Espírito. Quando, na verdade, você está sendo chamado para se mover até Ele. Busque, faça, age, se movimenta, sai do lugar. Para onde? Para um relacionamento com o Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Parecer que está acabando? O Michel Louvor pode subir, por favor. Que agora você está reparando que dá-lhe culto para lá, dá-lhe culto para cá, e a gente termina cantando de novo. Porque dá uma vontade, eu não sei como é que é para você, tá? Às vezes, mas você está falando sobre o Espírito Santo, e a gente está descobrindo coisas novas, ou olhando para o Espírito Santo de forma diferente, e isso às vezes nos atrapalha. Sai um ruído aqui, ó. E isso às vezes fica assim, para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer agora? Dá uma vontade de buscar do Senhor, dá uma vontade de buscar mais. Aí a gente termina a pregação falando, poxa, eu queria ter tido a chance agora de cantar de novo, de falar com o Espírito Santo de novo, de falar sobre o Espírito novamente, de declarar algo sobre Ele novamente. Então nós vamos ter essa oportunidade de cantar agora. Mas você não vai cantar para um Espírito que está distante. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nesse momento para nós orarmos. Eu queria te convidar nesse momento a você falar com esse Espírito Santo que está perto, que está pertinho, ao seu lado, que foi chamado para estar junto. Esse Espírito Santo que quer fazer algo novo na sua vida, esse Espírito Santo que quer mudar a sua história, quer mudar a sua caminhada. Você foi chamado para ter o Espírito Santo perto. Vamos orar? Eu vou orar, mas não fica só em silêncio, faz a sua oração, fala do seu jeito, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque a sua presença é real e a presença do seu Espírito é real. Abençoe, Pai, a vida de cada um aqui para que possamos experimentar mais do Espírito Santo de Deus. E traga coisas novas em nós para que nós tenhamos um relacionamento diferenciado. Muito obrigado porque o Senhor nos representa, nos defende e intercede. E o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Cante, querido.
Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. eu quero viver Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Declare, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 Declare, Santo Espírito que desce como fogo, desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Senhor, nós queremos algo novo sobre a presença maravilhosa ao nosso lado e perto do Espírito Santo. Viver um relacionamento e a comunhão do Espírito, para que possamos ser transformados conforme mais do Senhor é formado em nós. Muito obrigado porque o Senhor é presente e constante em nós.